Buenas, galera! Bem-vindos então às nossas aulas, disponibilizadas no YouTube nesse período de pandemia, com as atividades de ensino remota. Então, conforme eu tinha prometido para vocês, a gente vai fazer agora um trabalho de nivelamento, Essa é a parte 1, conforme eu coloquei ali em cima, a parte 1. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais uma geografia bem básica, no sentido assim de vocês se localizarem no planeta Terra, Claro, vocês já vão entender como é que vai ser esse trabalho de nivelamento. Mas nesse momento, eu explico para vocês que esse trabalho que o professor está fazendo hoje com vocês é mais ou menos para vocês conseguirem se autoavaliar, Então não é um trabalho valendo nota, não é nada disso. É mais mesmo para ver se vocês tem um pouco de percepção do mundo que vive, Hoje a gente trabalha com um pouco mais de orientação, de localização, certo? E na aula que vem a gente trabalha um pouquinho mais sobre a parte de geografia mais humana, A gente faz um pouquinho mais de geografia de localização mesmo. Daí na outra aula eu faço um trabalho de nivelamento, então, sobre geografia mais humana, geografia política, econômica e assim por diante. Hoje mais sentido de localização e orientação, que é um básico, Uma coisa bem básica, assim, por isso que eu estou fazendo perguntas fáceis. Vocês até podem notar que algum momento pode ficar até difícil quando eu partir para alguma capital de um país específico. Mas existem capitais que na geografia a gente, ou num consenso, num conhecimento do nosso dia a dia, a gente tem que saber, A gente tem que saber qual é a capital do Brasil, a gente tem que saber quando se refere a Paris, de qual país está se referindo a Paris, que é a capital da França, assim por diante. Uma coisa bem simples, Então nesse momento as perguntas vão ser fáceis, eu posso aprofundar um pouco mais, mas só para trazer conhecimento. Não que vocês sejam obrigados a saber isso ou aquilo, mas conforme eu vou passando aqui os slides para vocês, vocês vão vendo esse nível de dificuldade aumentando, ok? Seja sincero consigo mesmo nas respostas, Anote aí os seus acertos, são 10 perguntas, a última pergunta só que tem 5 perguntas numa alternativa só, na número 10, ok? E aí vocês podem usar então os comentários para comentar se vocês foram bem, se foram mais ou menos. Não tenham vergonha, de forma alguma, de colocar aqui. Às vezes vocês podem não ser tão bons em geografia, mas podem ser ótimos em história, em português, ou podem ser ótimos em geografia, não ser tão bom em português, que já vai se revelando um pouco aí quais são as nossos gostos, nossos dons, aquilo que a gente mais gosta. Muitas vezes também um professor ruim ou um professor bom também interfere muito. Então tudo são várias situações para não tentarem colocar vocês como culpados caso vocês não saibam a resposta. A ideia principal então desse nivelamento, como aqui lá em cima já diz mesmo, O objetivo principal de realizar esse nivelamento é saber como que vocês estão, se vocês precisam aprofundar um pouco mais estudos, até mesmo o professor, quando olhar os comentários, ele vai ver como que ele vai preparar melhor as aulas dele daí em diante, para saber se ele tem que começar um conteúdo de uma parte bem básica ou se ele já pode aprofundar um pouco mais, dependendo dos comentários. Então é muito importante, mais uma vez, use os comentários para dizer mais ou menos: professor, acertei 70%, acertei 80% das perguntas, da número 1, da número 2, da número 3. É que cada pergunta, às vezes eu vou fazer algum comentário a mais de cada uma delas. Aí isso já não vale. É só se vocês acertarem a pergunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, aí tem a 10A, 10B, 10C, 10... Então praticamente eu contei como 14 ou 15 perguntas, E aí vocês vão saber aí para colocar nos comentários ali, ok, gente? A cadeira aqui tá fazendo uns barulhos aqui, tá? Deve estar pegando no microfone aí, mas tudo certo. Beleza, vocês estão prontos então? Nossa, que... Relaxa, é calmo, é calminho, vamos tranquilinho, Só para vocês entenderem então como é que o professor colocou. Assim, ó. Olha, pergunta 01. Quais países fazem limite com a China ao norte? Bom, vou dar aqui 5 segundos. Facilitou, Facilitou um pouco, que agora apareceu a Rosa dos Ventos. Ok. Se vocês responderam um ou dois países pelo menos, a resposta estaria correta, ok? Vocês responderiam Rússia, e Mongólia, certo? A Mongólia é um país que fica aqui, e aqui está a Rússia. Até na verdade, a muralha da China ela se encontra aqui, ó, Vocês viram aqui, ó, República Popular da China. O que é interessante nesse momento? Quando eu falei China, já foi o olho direto para essa região. Entendeu? Que a pessoa já tem um conhecimento que a China fica aqui. Não ficou lendo um por um para achar a China.
Então, na verdade, o que a gente gosta muito é que as pessoas tenham uma noção de localização no mundo, de quando apontar um lugar, apontar um país, até mesmo uma capital mais conhecida, mais ou menos onde se localiza no globo. A partir da sua localização no globo, vai vir depois um conhecimento de latitude. Ah, como é que será então que é o clima nesse lugar? Está mais próximo da linha do Equador? Está mais afastado da linha do Equador? Né? Tem várias situações, mas nesse momento a gente está trabalhando só com orientação, só com localização geográfica, tá? Com uma coisa bem simples, ok? Então, quando apareceu a Rosa dos Ventos aqui, ó, né, no sentido da orientação desse mapa que está aqui do lado, na verdade nem é um mapa, é só uma imagem, porque para ser mapa também tem que obedecer várias regras, tem que ter legenda, tem que ter título, tem que ter a latitude, tem que ter a longitude, tem que ter escala, e aqui é só uma imagem, né? Uma imagem que, digamos assim, representa o continente asiático, beleza? Então, quando vocês acharam a China aqui, ó, o mouse está pequenininho, mas está lá circulando a China lá, ó. Certo? Vocês olham então o norte que fica para cima, né? Que é convencionado nos mapas, o norte fica para cima, como está a Rosa dos Ventos aqui do meu ladinho aqui, ó. Então, se eu olhar para cima, eu tenho Mongólia e a Rússia, porque aqui também faz divisa, né? Aqui, ó. Né? A muralha da China é a muralha que foi construída há milhares de anos atrás para dividir justamente, para inibir o avanço do Império Mongol, né? Que inclusive, uma curiosidade, foi o maior império do mundo. Nossa, quando sempre falo do mundo, tem que se lembrar daquelas propagandas que tem na televisão, né? O maior império do mundo. Aí tu dá essa entonação, daí fica mais importante, né? Do mundo. Ok? E aí vocês têm aqui o Cazaquistão. Ah, professor, por que o Cazaquistão também não é no norte e fica para cima? Eu também diria que o norte, essa parte aqui, mas como está um pouquinho mais para a esquerda aqui, eu diria até que é esse aqui, ó, um ponto colateral. NO, vocês sabem o que é o NO? Noroeste. Se fosse NE, seria Nordeste. Olha só como a letra E ela fica bem evidente, né? Este. Ah, professor, por que não é L? É porque na própria sigla de Nordeste não tem a letra L. É que o E daqui vem do East em inglês, por isso que é Nordeste, ok? E olha só como o O também faz presença, ó, Noroeste, Nordeste, ok? Então a pergunta aqui era, quais países fazem limite com a China ao norte? Se vocês responderam Mongólia e Rússia, ou só Mongólia ou só Rússia, já podem considerar correto, ok? Vamos partir do pressuposto simples, e cada alternativa o professor fala um pouco mais, beleza? Pergunta 2. Qual país está ao sudeste da Argélia? Silêncio total, 5 segundos. Mais 5 segundos agora com a Rosa dos Ventos. Beleza, se vocês prestarem atenção então na explicação anterior, vocês acharam a Argélia aqui em verdinho, né? Claro que o continente africano a gente não conhece tanto, né? Porque existe uma divisão bem mais atual e não existe uma difusão tão grande, né? Por causa das características econômicas do continente, da situação toda que a gente sabe, os processos históricos, né? Que castigou muito esse continente, mas por prioridades econômicas e culturais não é tão difundido no mundo, né? Prioridades de acordo com o que a própria economia quer, que os próprios países que têm a supremacia querem. Então não é culpa da África nesse sentido, né? Mas acaba a gente não tendo tanto conhecimento, né? Se eu perguntasse qualquer país, se eu perguntar os Estados Unidos, é bem fácil achar, né? Se eu perguntar a Alemanha, ou se eu perguntar a França, qualquer um desses países é bem fácil achar. Agora, se eu perguntar o nome de um país africano, já complica um pouco. Então a Argélia provavelmente vocês tiveram que procurar, tá aqui no verde. Achou a Argélia? Aí pede aqui, ó, sudeste. Pede o sudeste da Argélia. Se eu vier aqui na Rosa dos Ventos, né, pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Pontos colaterais, os que ficam entre eles, nordeste, noroeste, sudoeste, sudeste. Então é nessa sentido aqui, ó. O que eu tenho nesse sentido aqui na Argélia? Níger. Então a resposta da pergunta 2 é Níger. Beleza? Acho que agora já estão pegando o porquê desse nivelamento, né, para ver se vocês estão de acordo aí com uma geografia bem básica, né? Pergunta número 3, a gente se refere agora à América do Sul. Qual país faz fronteira com a porção ocidental da Venezuela? Ai, ocidental da Venezuela. Vamos lá, 5 segundos. País que faz fronteira com a porção ocidental da Venezuela. A Venezuela está aqui em cima. O ocidente é para o lado esquerdo. Ok? Então é a Colômbia. Se fosse uma pergunta ao contrário, se perguntasse do lado oriental, é a Guiana. Beleza? Então, para vocês nunca esquecerem, sempre façam o seguinte.
existem dois hemisférios no que diz a respeito da divisão do meridiano de Greenwich, ok? O meridiano aqui, bem nessa parte aqui, que passa aqui, que inclusive tem esse nome porque passa por cima de um bairro e de uma escola que tem na Inglaterra, que também se chama Greenwich, tá? Então daí aqui vem o nome meridiano de Greenwich, ok? Tudo que tiver à direita do meridiano de Greenwich é hemisfério oriental. Onde está passando o mouse, hemisfério oriental. E onde está passando o mouse agora, do outro lado, lado esquerdo, hemisfério ocidental. Professor, eu tenho um problema, assim como eu quero, quando eu faço a confusão, por exemplo, com horizontal e vertical. Sempre fiz confusão. Então, para vocês não esquecerem, sempre que vocês têm duas coisas para decorarem, decora só uma. O que sobrou é a outra, gente. Não tem o porquê, tá? Não tem o porquê ficar decorando duas. Decora só uma, o que sobrou é a outra. Ainda mais quando um é o inverso do outro. Né? Ninguém chega na escola e diz assim, hoje a gente vai decorar qual é a mão direita, né? Dependendo aí da forma que vocês estão vendo o vídeo, vocês vão ver ao contrário porque eu estou virado para vocês. Mas aqui, ó, qual é a mão direita? Essa daqui. Ah, já decorei. Professor, amanhã a gente vai aprender qual é a esquerda, então? Né? Se você sabe qual é a direita, só decora a direita, né? A esquerda é outra. Então, uma facilidade que a gente sempre teve muito desde pequeno, quem principalmente usa relógio, né? É saber que a mão esquerda é a mão do relógio. Aí, qual é a direita? Ah, eu sei qual é a esquerda, a direita eu não sei qual é. Não existe isso, né, gente? Então, a mesma coisa aqui. Como é que eu faço para decorar? Uma outra forma que eu já dou dica para vocês, sempre que vocês forem decorar, tenta fazer a associação, que daí é uma forma de vocês lembrarem mais fácil. Então, quando eu falo aqui, ó, lembra que aqui é o hemisfério oriental? O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho os países orientais. A China, a Coreia, o Japão. Então, eles são os olhinhos, né? Os olhinhos orientais. Então, esse lado é oriental. Se esse lado é oriental, obviamente, o outro lado é ocidental, ok? Então, aí, beleza. Hemisfério oriental, ou hemisfério leste, né? E hemisfério ocidental, ou hemisfério oeste, ok? Da mesma forma, funciona quando eu quero me dirigir a localização. Se eu estiver apontando para, aqui no mapa agora, lá na América do Sul, lá na Venezuela, se eu estou apontando para esse lado, eu estou apontando para o Oriente, ok? Apesar de não ser o hemisfério oriental, mas eu estou apontando para o Oriente, se eu estou nesse sentido aqui, ó, da Venezuela para a direita, ok? Então, a Venezuela faz fronteira com a Guiana à direita, né? Ou seja, com o Oriente. E com a parte ocidental, ela faz divisa com a Colômbia, beleza? Da mesma forma que a gente tem os hemisférios oriental e ocidental, ou leste-oeste, a gente também tem os hemisférios norte e sul. Ou seja, essa aqui é a linha do Equador. A palavra Equador, iguais, né? Como a gente fala, um triângulo equilátero. Então significa dividir em duas partes iguais. Equidistante, né? Mesma distância. E assim por diante. Equador, os mesmos, né, hemisférios iguais. Na parte de cima, hemisfério norte. Na parte de sul, na parte de baixo, né? A gente já é acostumado, hemisfério sul. O hemisfério norte também pode ser chamado de hemisfério setentrional, né? E também pode ser chamado de boreal. E o hemisfério sul também pode ser chamado de hemisfério meridional ou também chamado de hemisfério austral, ok? Por isso aqui em cima tem a aurora boreal e aqui embaixo aqui tem a aurora austral. Daí aqui vem o nome, beleza? Aí não tem muita confusão, né? Até se vocês quiserem fazer uma associação para não esquecer mais, né? Por exemplo, por que aqui embaixo, se é austral e boreal, é só lembrar que no hemisfério sul tem a Austrália. Então aqui, austral. Se é o boreal, é o que sobrou, é do outro lado. Sempre aquela ideia, né? Tem duas coisas para decorar, entre aspas, decorar ou para lembrar, né? Decora só uma, o que sobrou é a outra. E sempre use uma associação para fazer isso, que vocês nunca mais esquecem. Tanto é que aqui vocês podem ver que aqui é tanto o meridiano de Greenwich, né, esse nome é inesquecível, e a linha do Equador também é um nome inesquecível, né, e a gente encontra o Brasil aqui, ó, olha lá onde está passando o mouse, ó, lá está o país Brasil, beleza? O Brasil, ele se encontra no hemisfério sul, né, a maior parte dele está no hemisfério sul, e aqui em cima só 7% do território dele está no hemisfério norte. Tá? Então o Brasil é um país de grande maioria, 93% no hemisfério sul e 7% no hemisfério norte. E ele está totalmente no hemisfério ocidental, totalmente no hemisfério oeste, porque ele está à esquerda do
meridiano de Greenwich, ok? E vale muito lembrar que essas são as principais linhas que sim, vocês têm que decorar. É uma coisa muito pedida na geografia, sempre que se refere a clima, se refere a localização, essas são as linhas que vocês têm que saber o nome, ok? Então aqui, ó, linha do Equador, não esquece. Trópico de Câncer, meridiano de Greenwich, não esquece. Agora começam as confusões. O trópico de Câncer eu troco com o trópico de Capricórnio. O trópico de Ártico eu troco com o polar. Desculpa, o polar Ártico eu troco com o polar Antártico e vice-versa. Então, para não gerar mais confusão, vamos fazer o seguinte. Lá em cima eu tenho o trópico de Câncer. No hemisfério norte, vocês lembram muito desse país, que é o país que mais difunde a sua cultura através dos filmes, da sua influência econômica que tem sobre o restante do mundo, que é os Estados Unidos. É chato falar isso, mas é uma forma de associação. Os Estados Unidos é o país que mais polui do mundo, é um dos países que mais polui no mundo. Digamos assim, é um câncer do mundo. Então, se lá está os Estados Unidos, perto dele está o trópico de Câncer. Viu? Agora, quando vocês for fazer essa associação, vocês nunca mais vão trocar. Então, lá em cima eu tenho o trópico de Câncer, e aqui no hemisfério sul eu tenho o trópico de Capricórnio, que inclusive corta o Brasil aqui, ó, bem pertinho dos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ok? Beleza? Então, se eu decorei o Câncer, né, que eu associo aos Estados Unidos como um câncer do mundo que diz respeito à poluição, afinal todos os países poluem, né, mas aqueles que mais produzem poluem mais ainda, né, eu faço essa associação, eu não esqueço mais. E aqui embaixo, então, tem o trópico de Capricórnio, beleza? É só uma forma de decorar, beleza? E aqui o polar Ártico e o polar Antártico, né? O Antártico é o nome mais correto de se falar, tá? Porque ele é o anti-ártico, ele é o inverso do Ártico. Aí é que vem o nome anti-ártico, Antártico. Beleza? O Ártico está lá em cima e o Antártico está aqui embaixo. Qual é o Guaraná mais vendido aqui no Brasil? Antártico. Então ele está a maior parte no hemisfério sul. Então aqui embaixo é o Antártico. Lembra o refrigerante Guaraná Antártica. E lá em cima é o Ártico. É o que sobrou. É o inverso. Sempre por associação, que facilita bastante, né, lembrar e não esquecer mais, não fazer mais confusão. Entenderam então, né? Acredito que sim, né, gente? Beleza, vamos à pergunta 4. Agora começa um pouquinho mais complicado, que a gente tem uma figura aí, né? Não é um mapa, porque falta muita informação, mas é uma figura que representa de certa forma o mapa mundi. Beleza? A pergunta é: a ponte onde fica a Argentina? Barbaridade. Tem que apontar certinho, tá? Lá vai. Qual deles? Número 1, número 2, número 3 ou número 4? Vamos lá. Tinha um programa antigo que era o Fantasia, bem antigo. Se vocês colocarem no YouTube, vocês vão achar uns vídeos muito engraçados dos erros de gravação, um monte de coisa, mas era muito engraçado. Que daí tinha um monte de eu acho que eram meninas que participavam e elas ficavam, enquanto a pessoa tinha que adivinhar, ficava Fantasia no ar. Tempo, daí ficava cantando e fazendo uns negocinhos. Bem programa de auditório do SBT, assim, sabe? Mas enfim. Já acharam? Quem disse que é o número 1 está correto, né? A Argentina é o número 1. Agora é aquela coisa, essa era a pergunta. O que eu falar daqui em diante já é mais curiosidade, ok? Número 2, qual é o país? Peru. Qual é o país número 3? Bolívia. Qual é o país número 4? Uruguai. Vamos aprofundar um pouco mais? Qual a capital da Argentina? Buenos Aires. Qual a capital do Peru? Lima. Qual a capital da Bolívia? La Paz é a mais conhecida. São duas capitais na Bolívia. É La Paz, onde fica o executivo e o legislativo, mas o poder judiciário fica na cidade de Sucre. Então são duas capitais que tem na Bolívia, ok? E quarto, né, o número 4 ali que representa o país Uruguai, a capital é Montevidéu, né? Então número 1, Buenos Aires, a capital da Argentina. É isso aí, né? Só pra gente lembrar. Se vocês foram respondendo antes de mim, melhor ainda, tá? Beleza, são países aqui próximos, né? Fazem fronteira com o Brasil. Praticamente todos eles fazem fronteira com o Brasil. E aí, se vocês sabem a capital, beleza. Mas vamos nos aprofundando. Lá vem uma outra pergunta. Pergunta 5. Essa é a pergunta do número 5. A ponte onde fica a Índia? Vai com o dedão, vai com o dedão, vai com o dedão aí. Onde é que fica a Índia? Facilita. Número 1, número 2, número 3 ou número 4? Acertou quem disse número 3. Beleza, gente? O número 1, que país que é? Indonésia. Número 2, Rússia, está lá no cantinho, mas a Rússia é tudo isso daqui, né? É o maior país territorial do mundo, né? Não, de novo, sempre falar do mundo, sempre tem que falar, né? É o maior país territorial do mundo.
Ok? Número 3 é a Índia, então conforme era a pergunta. E o número 4, a Arábia Saudita. Vamos ver agora as capitais? Qual é a capital da Indonésia? Jakarta. Qual a capital da Rússia? Moscou, essa, né? Teve a Copa do Mundo há pouco tempo, fácil lembrar. Qual a capital da Índia? Que era a pergunta. Nova Delhi. E qual a capital da Arábia Saudita? Riad. Ok, gente? Então, isso eu só aprofundei um pouco mais. A pergunta era onde fica a Índia, onde fica a Índia no mapa, quem respondeu o número 3, certo? Isso aqui vocês têm que colocar lá nos comentários, tá? Somente essa parte da pergunta. O aprofundamento é só por a gente aproveitar já a figura aqui e indicar alguns países, algumas capitais para a gente se localizar no globo. Beleza? Lá vem outra pergunta, número 6. A ponte onde fica a Alemanha? Agora dificultou, né? Ainda mais que a Europa é aquele emaranhado. Se vocês já localizaram a Europa também, né? 5 segundos. Pá! Qual desses é agora? Facilitei um pouco. Né? Número 1, número 2, número 3 ou número 4? Acertou? Quem deu a resposta? Número 2. A Alemanha fica no número 2. Então, essa é a pergunta 6, tá? Agora a gente fala um pouquinho mais. O número 1 é a Espanha, o número 3 é a Ucrânia e o número 4 é a Líbia. Número 1, Espanha, qual é a capital? Madrid. Número 2, Alemanha, qual é a capital? Berlim. Número 3, a capital da Ucrânia, Kiev. E número 4, a Líbia, qual é a capital? Trípoli. Beleza? Então aí, só para dizer para vocês, né? Pergunta 6 era onde fica a Alemanha, quem respondeu 2, tá certo. E a última desse tipo de pergunta, né, o número 7, a ponte onde fica o Haiti? Barbaridade, onde fica o Haiti? Fantasia, tempo pra você responder. Não consigo ficar quieto, hiperativo. Beleza? Vamos facilitar? Será que é o número 1? Será que é o número 2? Será que é o número 3? Será que é o número 4? Onde fica o Haiti? Esse é um país que dá muita confusão, junto com outro país que é a Jamaica. Tá? Qual que é a confusão? Tanto o Haiti quanto a Jamaica, muita gente pensa que esses países ficam na África, mas não. O Haiti, assim como a Jamaica, ficam na América Central. Olha onde é que fica o Haiti. Número 1. Então acertou quem deu a resposta número 1. Né? Número 2. Esse país é a Nigéria. Número 3, esse país é a África do Sul, que teve a Copa do Mundo de 2010. Acho que foi 2010 que teve a Copa do Mundo, que muita gente fazia muita confusão. Ah, a Copa na África. Achava que era no continente africano inteiro, né? Que é todo isso daqui, né? Mais de 36, 37 países ao todo. Desculpa, não. É o continente com o maior número de países, 45 países, se eu não me engano, tá? Não tenho essa certeza agora, mas se eu não me engano é o país com o maior número de países, é o continente com o maior número de países, 45 países ao todo, se eu não me engano, ok? Mas é tudo isso aqui, ó. E a África do Sul é só o número 3. É só no número 3 que foi realizada a Copa do Mundo, né? Só é modo de dizer. Porque quando fala continente africano, muita gente pensa a África como um país, né? E a África é um continente. Beleza? Então o número 1 é o Haiti. Qual que é a capital do Haiti? Porto Príncipe. Qual que é a capital do número 2? Nigéria. Abuja. Qual que é a capital da África do Sul? Número 3. Esse é mais complicado, porque assim como a gente viu na Bolívia, são 3. Aliás, até não são só 2, são 3 capitais. É uma capital do Legislativo, que é a cidade do Cabo. É uma capital do Executivo, que é a cidade de Pretória. E é uma capital judiciário, que é a cidade de Bloemfontein. Bloemfontein, se eu não me engano, essa é a pronúncia, né? Então são 3 capitais na África do Sul. A África do Sul também é rica até mesmo na língua nacional, né? Se eu não me engano, passa de 20, 30, 40 o número de línguas oficiais do país, né? Então, é uma cultura riquíssima, certo? E o número 4, a Angola, né? A capital é Luanda. Beleza, gente? Então a pergunta 7 era só para responder onde fica o Haiti. Quem respondeu 1 acertou. Número 8 já começa a ficar um pouco diferente, ó. Em qual país encontra-se o habitat natural deste animal? Caso vocês não consigam identificar este animal, é um canguru, ok? Vamos lá então. Em que lugar fica, né, qual é o habitat natural desse país? A gente chama muito também qual é o ambiente
específico dele, né? Tem um nome específico para isso aí. Tempo passa. Facilitamos. Número 1, número 2, número 3 ou número 4? Acho que esse ficou um pouco fácil, né? Lembrou canguru, lembrou Austrália. A Austrália é o número 3, né? Conforme circulou aqui do meu ladinho aqui, ó, é o número 3. Quem é o número 1? Groenlândia. A Groenlândia não é um país, gente. A Groenlândia é um departamento ultramarino, certo? É um território que é requisitado, que até hoje quem tem os direitos sobre ele é um país chamado Dinamarca. E a capital da Dinamarca é Copenhague. Número 2 é Alasca. É um estado separado territorialmente dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está aqui e o Alasca é um território fora, descontínuo, né? Porque aqui é o Canadá, ó, aqui é o Canadá e aqui está o Alasca, né? E o Alasca pertence aos Estados Unidos. Se pertence aos Estados Unidos, a capital desse país é Washington. E tem gente que falou Nova York aí, né? Mas gosta de falar Nova York quando fala a capital dos Estados Unidos, né? Número 3, aí sim, a Austrália, né? Qual é a capital da Austrália? Lá vem resposta errada de novo, quer ver? Capital da Austrália? Erraram, não é Sydney, é Canberra, né? Como é comum, porque a cidade mais famosa da Austrália é Sydney, né? Mas na verdade a capital administrativa, executiva e judiciária do país Austrália é a cidade de Canberra, né? E número 4, né, é aquela ilha grandezinha ali, que é a ilha de Madagascar, ok? A ilha de Madagascar, cuja capital é a cidade de Antananarivo. Que nome bonitinho, Antananarivo. Beleza, gente? Ok? Então a pergunta 8 era só para saber qual era o habitat natural desse animal. O canguru ligou lá, fez a... Ou seja, estão vendo que é só um conhecimento bem básico mesmo, né? Aquilo que se espera que vocês, ao longo da vida de vocês, pelas aulas, pelos filmes, por tudo aquilo que vocês viram nos seus arredores, vocês tenham um pouco como se situar no mundo no que diz respeito a esses acontecimentos. Beleza? Pergunta de número 9. Agora a gente trabalha um pouco uma imagem de satélite, né? E aí é para vocês apontar com o dedão de vocês onde está o deserto do Saara. Certo? Agora é um ambiente natural. Onde está o deserto do Saara? Bem grandão ali no meio. Será que é no canto? Será que é lá embaixo? Né? Será que é o número 1? Será que é o número 2? Será que é o número 3? O número 4? Acertou quem disse o número 2. Beleza? Então, o número 1 se refere ao deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do mundo. O número 3 se refere aos desertos da Austrália. Certo? A Austrália possui ao todo 3 desertos, estão tudo junto um do outro, por isso que grande parte da Austrália parece deserto. Né? O número 2 é o deserto do Saara, que inclusive até se fala que é pleonasmo, porque Saara, na língua deles lá, quer dizer deserto. Entendeu? Então quando alguém chegou lá e perguntou que lugar é esse, eles falaram, Saara, daqui é deserto. E aí a linguagem deles, Saara, quer dizer deserto. Então, como eu falo deserto do Saara, parece que eu digo deserto do deserto, entendeu? Mas como isso se difundiu no mundo inteiro, acabou se permanecendo o nome Saara. E o número 4 é o grande deserto rochoso dos Estados Unidos, né? O deserto também, ali próximo ali tem o deserto do Arizona, beleza? É isso aí. Agora a gente vai para algumas estruturas que quando aparecem nos filmes, quando está tendo uma destruição mundial, quando vem a invasão aí dos Decepticons, patal, patal. Quando vem as explosões, até um terremoto, alguma coisa, esses lugares onde aparecem eles sendo destruídos, né? Esse aqui é famosíssimo, né? Mas onde será que fica esta estrutura? Consegue mais ou menos apontar no mapa onde fica? Né? Vocês lembram o nome delas, pelo menos? Ou chegaram a aprender? Queops, Kéfris e Miquerinos? O nome das 3 pirâmides do Egito, né? As pirâmides do Egito que ficam bem na capital, Cairo, que é uma das maiores cidades do continente africano, né? O Egito, aí ó, muita gente não faz essa ligação também, né? O Egito é um país que fica no continente africano, ok, gente? Você conhece esse local? Vocês conhecem essa ponte? Pode dar um pouquinho de confusão aí, mas onde que é essa ponte? Essa ponte aparece em muitos filmes, né? Essa ponte ela fica nos Estados Unidos, né? Ela fica ali, ó, em Nova York. É a ponte que liga Brooklyn desse lado, o Brooklyn, né? Todo mundo odeia o Chris. Esse lado é o Brooklyn e do outro lado é Manhattan. Essa é a famosa ponte do Brooklyn, certo? É uma ponte famosíssima mesmo, né? Assim como a gente tem outras pontes famosas no mundo, como a Tower Bridge, certo? Que fica na Inglaterra, essa ponte que aparece muito nos filmes quando se passa alguma cena na Inglaterra também, ou até mesmo essa que quase todos os filmes ela é destruída, né? Quando tem uns filmes aí de destruição, a ponte
Golden Gate de São Francisco, na Califórnia, que também é nos Estados Unidos. Beleza? Beleza. Olha só quem é que apareceu aí, ó. Você reconhece o local? É chamado como a Grande Ópera. A Grande Ópera. Onde será que no planeta fica esse lugar chamado a Grande Ópera? Vamos lá. Apontou o dedo mais ou menos onde era. Sim, gente, fica na Austrália, na cidade de Sydney. Aquela confusão que deu antes. Na verdade não deu confusão. Vocês é que tem uma memória aí que traz a você, sempre fala em Austrália, liga o nome Sydney como capital. Sydney é a cidade mais famosa, é a maior cidade de todas. Mas a capital é Canberra, né? Assim como tem muita gente fora do Brasil que acha que a capital do Brasil é São Paulo ou Buenos Aires, por exemplo. Né? As cidades mais famosas, né? Até mesmo Buenos Aires nem é a capital brasileira, é a capital da Argentina. Mas se faz esse conflito para dizer que não tem importância, não tem nada. Né? Agora, se errar a capital do país deles, aí é crucial, né? Daí a gente é crucificado. Tá bom? Mas é isso. Vamos então a outra pergunta. Você reconhece este local? Onde ele fica no globo? Tenta apontar com o dedo aí. Bom, quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai chutar. Então quem chutou, já deu tempo de chutar aí, quem sabe já respondeu. Esse lugar fica em Moscou, fica na capital da Rússia. Essa aqui é a famosíssima capital, né? Desculpa, capital não, Catedral de São Basílio. Como ela é bonita, parece até meio a Disney, parece até um negócio meio árabe, um negócio assim, mas é uma cultura assim, uma riqueza muito grande, uma beleza espetacular mesmo. Né, a Catedral de São Basílio. Sempre que aparece em Moscou, é muito comum aparecer aqui a tal da Praça Vermelha, o Kremlin, né, e a Catedral de São Basílio. Sempre nessas perfeitas condições aí ela se encontra aí, porque é um ponto turístico talvez o mais visitado do país. Beleza? E você reconhece este local? Não reconhece o local? Não? É uma cidade grande. Aliás, eu vou usar de novo aquela frase. É a maior cidade do mundo. Respondeu certo quem disse Tóquio, no Japão, né? Mais de 33, 34, não sei qual o número real agora, que esses números variam muito de acordo com se uma cidade já se conurbou ou não, mas passa de 30 milhões de habitantes, né? Então quando eu falei a maior cidade do mundo, sempre lembre que é Tóquio, é disparado, tá? É disparado, tipo a segunda cidade vai aparecer lá com 15, 16, 18 milhões de habitantes, enquanto Tóquio, né, quase que dobra a cidade que aparece em segundo lugar. Beleza, gente? Bom, a partir desse momento, caso vocês queiram brincar um pouco, né, vocês ficam muito no Free Fire e joguinho de forca e muita coisinha simples aí, entra um pouquinho ali no Google, né, entra no Google, pode digitar ou o Google Earth, como aparece aqui, eu botei um print de tela, né, ou vocês podem ir nos 3 pontinhos, 9 pontinhos aqui, ó, né, aqui está logado aqui o perfil do professor, vai nos 9 pontinhos e entra no Google Earth, né, eu vou fazer isso nesse momento aqui para vocês, ó, eu botei o link aqui embaixo, eu clico aqui, e vou entrar no Google Earth. Vamos torcer para a internet funcionar, né? Ó, já está abrindo aqui para nós. Vamos lá. É um programinha pesado, gente. É pesado. Tem que ter uma internet boa. Né? Mas vamos lá que ele está abrindo. Abriu. Opa! Aí, ó. Ó, dá para brincar com o planeta. Deixa eu dar um F11 aqui. Né? E aí a gente então entra no modo tela cheia e vocês visualizam. Agora eu estou aqui com a cabeça aqui na frente de uns bonequinhos. Eu vou sair aqui para vocês ver melhor, ó. Né? Os negocinhos que eu posso clicar aqui. Eu estou bem aqui na frente agora nesse momento, certo? Mas enfim, aqui está o planeta Terra, né? E aqui o que eles fizeram? Eles pegaram imagens de satélites, juntaram milhares de satélites e reproduziram a Terra. Olha aqui a Austrália, ó. Olha aí a Austrália, aí, ó. Tá vendo? Né? Mas vamos para um lugar bem interessante e em comum para todos nós, que é o que? O nosso campus. Ó, a África. Ó, o deserto do Saara aqui, ó. Olha aí o deserto do Saara. Isso aqui é um passeio daqueles, hein, gente? Olha aí. Não paga nada. Né? Aqui está a América do Sul. E o professor vai para onde? Vai para Santa Catarina. Aí tu vai aproximando, vai arrastando, vai rolando a bolinha do mouse ali, vai aproximando. Em Bituba, Araranguá, que é onde o professor está gravando a aula agora. Vai aparecer aqui, quer ver? Ó, Araranguá, vamos aqui um pouquinho mais para baixo. Quem é que apareceu ali? Sombrio, Santa Rosa do Sul. Entra em Santa Rosa do Sul e pega a avenida e vai sempre reto, e vai sempre reto, e vai sempre reto, e vai sempre reto, vai sempre reto. Cuidado que aqui tem uma curva fechada, cuidado. Aí vocês vão vir aqui, vai ter a Cachoeira de Fátima, não passou, não. É aqui, ó. Vamos aproximar? Aproximamos. Ó, quem é que está aí? Instituto Federal Catarinense, Campus
Santa Rosa do Sul. Né? Isso aqui é um meio bem bacana de procurar os lugares, né? Enfim, vocês querem tentar achar os lugares, né? Digamos aqui que o professor agora vai achar um lugar. Claro, sou professor de geografia, ele vai achar os lugares muito mais rapidamente, né? Mas digamos que eu estou aqui com o planeta, posso ficar brincando com ele. Ah, eu quero achar a muralha da China. Eu venho aqui, boto pesquisar, escrevo muralha da China. Na hora que eu der Enter, ele já vai sozinho, lá vai, ó. Muralha da China, já aparece a história, aparece tudo. Claro, a muralha da China é gigantesca, né? Mas é uma imagem bem aproximada aqui, não sei se vai chegar a aparecer toda ela. Ah lá, ó, lá tá ela, ó, a muralha lá, ó. Onde tá passando o mouse? Tá vendo lá? A muralha todinha aqui, ó. Ela vai correndo tudo, ó. É gigante, né? Diz que é uma das únicas obras humanas que é possível ver da Lua. Vou afastar de novo, né? Ou vocês têm essa opção tanto de digitar quanto de fazer uma procura por si só, né? Vamos em Sydney? Quer ver? Não, a Austrália a gente já viu, né? Vamos tentar ver um lugar que é conhecido aí. Vamos aproximar aqui. Vamos tentar achar um lugar conhecido. Deixa o professor lembrar aqui algum lugar. Não tá vindo nada na cabeça. Ah, vamos achar Paris. Vamos achar Paris? Né? Aqui está a Europa. Eu vou aproximar, vai aparecer o nome dos países, né? Ó, a Alemanha ali, né? Foi uma das perguntas. França. A França daqui, vou aproximar um pouco mais para achar onde fica a capital, Paris. A Paris está por aqui. Ali está ela, Paris. Ó. Vou aproximar Paris. Vou aproximar Paris. Vou aproximar Paris. Onde será que fica a Torre Eiffel? Né? A Torre Eiffel deve ser bem na parte central da cidade. Museu do Louvre, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar ela aqui procurando assim. Para não perder muito tempo da aula, vamos botar pesquisar, né? É mais difícil porque a cidade é grande. Então eu boto Torre, olha lá, Torre Eiffel, tá ali já, ó. Torre Eiffel, deve ser aqui pertinho. Opa, tá ali ela, ó. Ó, já tá em 3D, ó. Já tá tridimensional. Agora quer ver um negócio que legal que tem aqui? Eu vou sair um pouco da frente aqui, eu tenho que ver se eu consigo sair totalmente para vocês verem onde é que eu vou clicar, tá? Eu venho aqui onde está esse bonequinho aqui. Muito de vocês já deve ter feito isso, né? Mas quem não conhece. E onde está essa azul é onde eu posso ir. Vou lá e clico o bonequinho e solto o bonequinho ali. O que vai acontecer? Eu estou tendo a visão daquele lugar. Vai virar a imagem real daquele lugar. Né? Que o carro do Google uma vez já passou ali e deu isso. Mas está demorando para carregar. Está demorando. Né? Deve ser porque a internet não está muito boa, não. Mas vamos lá. Está em 57%, 100%. Vamos lá, Google, me ajuda? Me ajuda, não deixa minha aula travar, por favor. Mas se vocês fizerem isso, vocês vão ter a imagem de quando o dia que o carro passou ali e tirou as fotos em 360 graus. E eu posso olhar, então, tudo ao redor. Certo, gente? Está carregando aqui, mas não está dando problema. Vai tomar muito tempo da aula de vocês. Tá? Ó, tinha dado certo. Ó, ali, ó. Tá vendo? Vou fazer de novo, ver se agora eu consigo. Vou colocar aqui. Ó, vai carregar. Vamos tentar a última vez aí para não ter muito problema com a aula. Olha aí, ó, a imagem real do lugar. Tá carregando a imagem. Se eu rodar aqui, né? Agora sim, ó. Tô vendo, não vai filmar em cima, será? Pegou toda a imagem aqui. É como se eu estivesse lá naquele lugar, naquela ocasião, né? Vendo tudo ao redor. Isso vocês podem fazer também até na frente da casa de vocês. Se a casa de vocês, o carro do Google ali passou para fazer as imagens. Grande parte, 90% das ruas do Brasil, o carro do Google passou. Certo, gente? Então, era isso, né? Vou aqui para o último slide. Beleza? Esperamos então a nossa última aula, né? Nossa última aula não. Nosso próximo trabalho de nivelamento na próxima semana. Beleza? Um abraço para vocês.